Tá difícil, tá complicado, vai ter que abrir o bolso, vai ter que trazer um Cebolinha, vai ter que trazer um Talisca, vai ter que abrir o bolso em relação ao ataque, porque nós não temos atacantes. Eu trouxe para vocês, que vocês chamam de profecia, mas na verdade é experiência no futebol, de análise. Eu trouxe para vocês algo muito importante. Eu falei o seguinte, gente, o ano do Corinthians ganhar títulos com esse elenco é o ano de 2025, o ano que vai entrar agora. Eu falei no final de 24, quem me acompanha sabe. Porque esse elenco tem prazo de validade. O Fabinho Soldado contratou jogadores no meio do ano para uma urgência, jogadores que corresponderam, mas que não são jogadores a longo prazo. Não foram contratações a longo prazo. Foram contratações chamadas imediatistas, para salvar o time de uma situação difícil, urgente, momentânea, enfim, né? E temporal. O Corinthians conseguiu a classificação, uma arrancada maravilhosa, conseguiu a classificação para a Libertadores da América, escapou do rebaixamento, ganhou ainda, né, a classificação para a Copa do Brasil e até para a pré-Libertadores. E aí o Corinthians começa 2025, eu falando para vocês, ressaltando que era o ano da gente ganhar títulos, porque esse elenco tinha prazo de validade. Gente, a primeira coisa que a gente tem que analisar, eu falo do Carrillo há muito tempo, eu falo do Martínez, eu falo do Raniel, eu falo do Memphis, eu falo de vários jogadores. O elenco do Corinthians tem prazo de validade. O Corinthians tem um elenco de característica, um time montado pelo Fabinho Soldado. A característica dos jogadores já é uma característica de jogadores cansados, tá? Jogadores muito cansados. Jogadores que não têm saúde física. Um deles foi embora, que é o Maicon. Se ficasse, não ia resolver, não ia ajudar nada hoje também, porque seria mais um Carrillo da vida em campo. O Corinthians precisa de muitos reforços. O Corinthians contratou até agora entre 3 e 5 jogadores. O Corinthians contratou, eu falei entre 3 e 5 jogadores, porque o João Ricardo tem essa questão dos exames médicos, né? Deve estar contratado, mas eu nunca vi uma contratação dessa forma. Está lesionado, vai depender da recuperação, e o Caio César ainda não chegou. Então vamos falar de 3. Quais são as 3 que estão aí já? O Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, que estreou bem hoje, o Gabriel Paulista, que não estreou mais ou menos contra o Red Bull Bragantino, e o Pedro Milas, que ainda não estreou. Tá? O Corinthians precisa, sem brincadeira, de 10 reforços. Se o Corinthians fechar realmente 5 contratações, se as 5 contratações forem essas 3, mais João Ricardo e também o Caio César, o Corinthians não vai precisar mais de 7, como o Dorival falou na entrevista para mim na última terça-feira. O Corinthians precisa de mais 5. De 5 mais 5, 10. 10 contratações. Por quê? Porque o elenco do Corinthians tem prazo de validade. O elenco do Corinthians é ruim. O elenco do Corinthians é fraco. O time, quando todos estão à disposição, é bom. E aí, meu amigo, dá resultado. Tá? Não adianta ficar sendo lunático, pedindo a cabeça do treinador, porque senão, eu vou usar uma frase em relação àqueles que estão criticando o Dorival Júnior, eu não estou aqui para fazer defesa do Dorival, eu estou aqui para ser honesto, e eu alertei vocês no ano passado, aqueles que queriam a queda do Dorival, eu alertei para vocês terem paciência, porque quando ele teve os jogadores à disposição, o Corinthians conquistou. Tá? O Dorival, ele armou um esquema e eliminou o Palmeiras. O Dorival armou um esquema e eliminou o Cruzeiro. O Dorival armou um esquema e eliminou o Vasco. Tá? E quando ele tinha os jogadores à disposição. O problema no Corinthians é que o elenco dele agora está mais fraco, está mais enfraquecido, está mais velho. O que o Dorival errou hoje? Eu acho que ele demorou demais para tirar. Acho não, tenho certeza que ele demorou demais para tirar o Carrillo. Mas olha o que ele tinha no banco também. Não vai mudar nada. Tirar o Carrillo e colocar outros, entendeu? Enfim, ele errou na questão do Carrillo. Ele errou na questão do Carrillo. Agora, vocês têm que entender que são várias competições, é um elenco limitado, só que é o seguinte, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Estava ruim no jogo, estavam jogando muito mal Carrillo, Raniel, Bidon e o André. O meio-campo inteirinho do Corinthians não estava jogando nada. E se o Dorival tira o Bidon? Porque o Bidon foi passar a jogar lá atrás de volante. O Corinthians termina um jogo num 4-2-4, com 2 atacantes pelos lados, 2 armadores, Bidon e Matheus Pereira, centralizados o Pedro Raul e o Yuri Alberto, os laterais subindo, atacando por dentro, e o Matheus Pereira fazendo os lançamentos e o passo para frente,
o passe vertical. O Dorival fez um esquema pro final, com as substituições que conseguiu um empate. Mas se ele tira o Bidon fez o gol de empate. O Bidon estava tocando o Bidon tá 3 jogos tocando de lado. Só que hoje ele fez o gol. Assim é o futebol, velho. Futebol é uma loucura. Na terceira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians com desfalques, perdeu jogadores, perdeu o Anchileri, perdeu o Maicon, não tem o Memphis como sempre, não tem o Garro como sempre. Esses daí ninguém reclama, né? Desses dois, a idolatria é grande, ninguém reclama. Não tem o Martins, que também tem idolatria com ele. Enfim, e aí na terceira rodada, eu não estou falando que o Dorival não tem que receber críticas, tá? Agora, o duro, tá? O duro é ver gente querendo demissão do técnico. Eu falei para vocês o seguinte, se em 2025 o Memphis fez o que fez, você imagine 2026 com Copa. Se o Memphis sofrer uma lesão muscular, se o Memphis sofrer qualquer tipo de lesão em abril, maio, ele está fora da Copa. Ele está fora da Copa. Hein? Ele está fora da Copa. Você acha que o Memphis vai dar vida pelo Corinthians esse ano? Nós estamos amarrados com um jogador que é bom, que é o melhor jogador do Corinthians. Eu sei separar as coisas, tá? O Memphis Depay é o melhor jogador do Corinthians. O grande problema do Corinthians é que não tem atacante top. Nós temos que abrir o olho e entender isso. O Corinthians, o Yuri Alberto é um coadjuvante. Vou repetir 3 vezes. O Yuri Alberto é um coadjuvante. O Yuri Alberto é um coadjuvante. Se não tiver um brabo do lado dele, ele não joga nada. Vou repetir, o Yuri Alberto é apenas um coadjuvante. E se não tiver um brabo do lado dele, ele não joga nada, ele não resolve nada. O Yuri Alberto só começou a jogar bola no Corinthians quando o Memphis chegou. O Yuri Alberto não joga nada quando o Memphis não joga. O Corinthians não tem atacantes. Esse é o grande problema do Corinthians. Tá difícil, tá complicado? Vai ter que abrir o bolso, vai ter que trazer um Cebolinha, vai ter que trazer um Talisca, vai ter que abrir o bolso em relação ao ataque, porque nós não temos atacantes. Não temos atacantes. E aí, meu amigo, você quer o quê? O time criou. Eu citei 3 chances na cara do gol no primeiro tempo. Mesmo sem jogar bola o Corinthians, hein? Mesmo naquele... Porque foi um jogo horroroso, né? É um jogo horroroso. Mesmo sem jogar bola, eu citei 3 chances criadas. O Mateuzinho perdeu na frente do goleiro, velho. Pô, era só ele tocar aqui, ó, nesse canto aqui, ó, no contrapé do goleiro. É que é fácil falar também aqui do ar-condicionado, mas perdeu. O Yuri Alberto perdeu sem o goleiro. O que ele tem na cabeça? O Yuri Alberto, cara, ele tem alguma coisa na cabeça dele que toda cabeçada que ele dá, a bola sobe. Ele precisa ver esse calo que ele tem aí, alguma coisa, eu não sei o que ele tem na cabeça. Não tem Memphis, não tem Martins, não tem Garro e tem um elenco tosco. Tosco. Tanto que o Matheus Pereira chegou e já foi o melhor do jogo. Estou exagerando? Posso estar exagerando. O Matheus Pereira, ele errou o primeiro passe, o primeiro lançamento, mas tentou. Porque o jogador que tenta, ele erra. O elenco é tão fraco, o elenco do Corinthians é tão fraco, mas é tão fraco, que o Matheus Pereira estreou hoje e foi o melhor do jogo do Corinthians em campo.